Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, a luz de Jesus envolva a todos. Vou ler uma mensagem no livro de José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Fonte da felicidade. Dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Ao doar alegria e paz, bom ânimo e segurança ao próximo, encontraremos a fonte de energia que nos fará contentamente motivados para a sustentação da felicidade para nós mesmos. Chico Xavier. Quem não está à procura da fonte da felicidade, muitos fariam qualquer coisa para encontrá-la. Chico Xavier nos apresenta o mapa onde se localiza a bendita fonte inesgotável. A fonte localiza-se em uma rua simples. Em uma rua simples, de fácil acesso, mas pouco procurada. A felicidade mora na Rua da Caridade. E ninguém precisa ter o bolso cheio de moedas para encontrá-la. Basta que seja benevolente com o próximo, compreensivo para com as fraquezas alheias, misericordioso. Para encontrar a felicidade, é preciso doar algo de nós mesmos. Doar um pouco de paciência para as pessoas que nos são difíceis. Ofertar um pouco de alegria para os tristes. Emprestar nossos ouvidos para os que vivem na solidão. Perdoar os que nos ofendem. Chico explica que ao fazermos os outros felizes, encontraremos uma fonte de energias que sustentará a nossa própria felicidade. Hoje, a neurociência comprova essa tese, pois os cientistas descobriram que nosso cérebro trabalha com um sistema de recompensa que é ativado quando fazemos o bem ao próximo. Diz a doutora Suzana, doutora em neurociências pela Universidade de Paris, que o bem que fazemos aos outros retorna ao nosso cérebro quando vemos resultado estampado ao nosso alheio, ao rosto alheio. Fazer o bem dá prazer, conclui a doutora Suzana. Os infelizes que cruzam o nosso caminho são as chaves que Deus colocou em nossas mãos para que encontrássemos o tesouro da felicidade. Não os despreze, não os rejeite, porque fazer isso será rejeitar e desprezar a fonte da sua felicidade. Então agora o Gabriel vai fazer a prece e invocação a Jesus. Só Jesus. Filha não. E tirar a massa. Jesus, Senhor e Mestre, dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluir para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um arrimo, um amparo, e nos defenda de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que deixaram se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus, tá? E será aberto sempre. E aberto. Essa prece ele decorou com a pandemia, a gente fazendo culto em casa todo dia. Ele decorou a prece, mais o verso que a tia Tereza. Mais uma prece. Então hoje é com grande alegria que nós
Temos a Lila, do Centro de Papanduva, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Que Deus ajude. Obrigada. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine a todos. Então, a conclusão do que eu vou falar hoje, a Janete já leu aqui sobre fazer o bem, né? Vamos ver aqui. Ah, se não ligar, não conecta lá. Conecta. Está aqui o tema. Então, nós vamos falar hoje sobre programação reencarnatória. Todos nós que estamos aqui hoje, sem exceção nenhuma, tivemos uma programação para estarmos aqui. Quem faz essa programação? Como que ela é feita? Tudo que nos acontece foi programado? Por que nós esquecemos o passado? Então, essas são as questões que nós vamos ver no decorrer da nossa exposição. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa visão é outra, a nossa visão se amplia, a gente vê por outro ângulo a nossa vida. Então, nós compreendemos o verdadeiro sentido da vida. A gente vê que, estando diante da imortalidade, a gente vai compreendendo que é impossível ser feliz se não for diante das leis divinas, né? Então a gente não consegue ser feliz. E vendo por esse ângulo no mundo espiritual, nós começamos a nos questionar, porque nós estamos diante da imortalidade, a gente começa a pensar: mas o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o meu corpo quando eu estava encarnado? O que eu fiz com os dias que se passaram? O que eu fiz com as oportunidades? Como que eu me relacionei com as pessoas com quem eu convivi? Na família, na sociedade. Aí nós começamos a fazer um grande esforço de mudança, porque aí nós compreendemos, né, que precisamos viver dentro das leis divinas. E para nós crescermos, a gente pede uma reencarnação. Entendemos tudo isso e queremos reencarnar, para provar para nós mesmos que nós mudamos, que nós vencemos as nossas dificuldades. A grande pergunta é: nós realmente mudamos? Porque no mundo espiritual é muito fácil a gente dizer que mudou. Por exemplo, fulano me fez muito mal na minha encarnação, eu odiava ele me pisou, me humilhou, eu odiava ele. Mas agora eu estou compreendendo que eu não devo odiar, que não me faz bem, e eu perdoei, né? E tudo isso é fácil no mundo espiritual, porque não tenho luz e água para pagar, não tenho a matéria como obstáculo, não tenho filho para levar para a escola, e daí a gente quer reencarnar. E como eu disse que aquele fulano me fez muito mal, que eu perdoei, será mesmo que eu perdoei? Como provar então que eu mudei? É através da reencarnação que eu provo se de fato eu fiz então essa mudança. E qual que é o instrumento da lei divina que nos garante e comprova que realmente eu fiz essa mudança? É o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é um dos fenômenos mais bonitos
que o processo reencarnatório dá a cada um de nós, nos mostrando a justiça, a misericórdia divina para cada um de nós. Leon Denis, que é o apóstolo do Espiritismo, porque ele foi um dos principais continuadores do Espiritismo após o desencarne de Allan Kardec. E ele nos diz: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. Então, sem o esquecimento do passado, não haveria o progresso. Porque nós íamos fazer as coisas porque nós lembrava do erro e não porque realmente nós aprendemos. E ele diz mais, Leon Denis diz: o nosso passado guarda as suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado muitas faltas, muitas iniquidades, que é uma grande verdade, né? Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria um tormento para nós. A vida terrestre é, algumas vezes, difícil de suportar. Ainda mais o seria se lembrássemos dos sofrimentos e das vergonhas passadas. Então, muitas vezes hoje nós não damos conta dos problemas que adquirimos nessa encarnação. Por isso precisamos de tanto atendimento fraterno, psicólogos. Como nós daria conta se trouxéssemos ainda à nossa mente toda essa barbaridade que Leon Denis diz que nós temos no nosso passado, né? Porque nós viemos aqui nessa encarnação para nos resolver e não para nos complicar mais. No capítulo 5 do Evangelho, diz que a lembrança do passado traria muitas perturbações nas nossas relações, traria muitos constrangimentos. Por quê? Porque frequentemente nós renascemos no mesmo meio em que já vivemos, convivendo com as mesmas pessoas, amigos e inimigos do passado, para quitar alguns débitos que tenhamos cometido, né? E é bom que o esquecimento do passado nos oculte mesmo um dos outros. Pois como seria se reconhecêssemos naquele familiar aquele que odiamos no passado, ou que fomos odiados por ele? Como seria? Se aquele filho de hoje, aquele filho amado, se for aquele mesmo que eu abandonei no passado, que eu entreguei para outras pessoas, que eu não quis, que eu abandonei, como eu vou educá-lo? Como eu vou falar de amor com ele? O esposo ou a esposa de hoje, se for o mesmo do passado, que traímos vergonhosamente, como hoje exigir dele a fidelidade? Né? Então aí a gente está vendo a misericórdia divina para que nós não lembremos do passado. Os Espíritos nos dizem que Deus nos priva do que poderia nos prejudicar, nos dando o que é necessário. E o que é? A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, para que possamos nos melhorar. E isso basta, né? Ponto final. E no capítulo 5 do Evangelho, está lá: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Por que os Espíritos falam, tanto no Evangelho quanto no livro dos Espíritos, eles falam do véu sobre o passado? Porque o véu apenas nos oculta as nossas percepções, as nossas lembranças. Eu esqueço quem eu fui, mas não como fui. Eu posso saber se eu fui uma pessoa orgulhosa, extremamente vaidosa, se eu fui uma pessoa boa, ou se eu fui uma pessoa de maus princípios, né? Então e a gente pode perguntar, então nós podemos saber das nossas encarnações anteriores, né? Apenas o véu? Saber das encarnações passadas não é bem o caso. Nós podemos avaliar como fomos, o que fizemos, pelas nossas tendências de hoje,
pela natureza das provações que nós estamos passando, nós podemos avaliar o que foi o nosso passado. Muitas pessoas dizem, eu gostaria de saber do meu passado. Mas a gente vê que não tem como, né? Não pode. E olha o que o Espírito de verdade fala para nós sobre isso. Se queres saber como foi o teu passado, olha o teu presente. Tudo que passas hoje é resultado do que fizeste ontem, né? Então, se a gente começar a nos analisar, nós vamos nos conhecer, sabemos como que nós fomos no passado, né? É por isso que a gente vê a importância, tendo esse conhecimento, a importância de viver hoje, fazendo o bem, as coisas certas, porque nós estamos programando o nosso amanhã. Então, eu peguei essa imagem aqui para a gente ver, desse iceberg. Então, essa ponta pequena em cima ali é o nosso hoje, as nossas lembranças do agora, o que estamos fazendo. Embaixo, todo esse maior ali é o nosso inconsciente. Ali no inconsciente estão todas as nossas vivências, todas as nossas experiências milenárias. Elas ficam registradas ali, veladas, mas elas continuam vivas. E essas lembranças, elas emergem em forma de tendências, de aptidões. Como todos nós temos o conhecimento e vemos na TV, nessas mídias que aparecem, crianças de 3 anos tocando com maestria piano, um violino. Da onde vem isso? Dali, ali de baixo, está tudo ali. Ele estudou muito, ele adquiriu esse dom para ele, estava guardado, reencarnou, estava ali. Então, emergem como formas de aptidões. No inconsciente ali estão todas as nossas conquistas do passado. E elas, aqui, ali estão nossos amores, as nossas alegrias, as tristezas também estão ali, as mágoas, os ressentimentos, nossos ódios, tudo isso que nós vivenciamos no passado estão guardados ali. E de vez em quando elas emergem. Por exemplo, por que emergem essas coisas nossas, ressentimento, ódio? Para que nós trabalhemos essas nossas deficiências. Por exemplo, aquele cara que eu falei no começo, que eu estava no mundo espiritual, que eu disse que eu odiava, que eu aprendi, que eu não posso mais odiar, que agora eu perdoei. De repente ele aparece na minha frente, é um familiar que vem, e o que acontece quando estou na frente dele? Emerge o fragmento daquele ódio, vai lá em cima. Para quê? Para provar se eu mudei. Para provar se realmente eu perdoei ele. E hoje em dia a gente falando, vendo tanto sobre a transição planetária, a gente costuma dizer que a gente está notando a energia, né? Ela está ficando mais pesada, está diferente, né? Muitas pessoas com muitas aflições, tantos suicídios que não estão dando conta de tudo isso. Por quê? Porque nós sabemos que todos nós temos todas essas coisas dentro de nós, lá no subconsciente. As nossas coisas boas e as nossas coisas ruins. Se nós queremos reencarnar num mundo de regeneração, o que nós precisamos fazer? Melhorar os nossos sentimentos, todas as coisas deficientes que estão dentro de nós. Tá? Então, nós precisamos melhorar todas essas coisas. E o que está acontecendo nesse momento da transição planetária? Está começando a emergir os nossos ressentimentos, os nossos ódios, as nossas mágoas. Para quê? Para a gente conseguir trabalhar isso e estar apto a reencarnar no mundo de regeneração. Tá. Vamos então à programação reencarnatória. Quem que faz a programação reencarnatória? O que vocês acham? É nós que fazemos? Não. São os espíritos superiores com a nossa participação.
Porque pela nossa condição evolutiva, nós não temos ainda condições de fazer a nossa programação sozinho. Por quê? Porque estando no mundo espiritual, como eu falei, a nossa visão se amplia. Nós estamos diante da imortalidade, vemos a vida maravilhosa que é. Então a gente pega assim, não, eu quero reencarnar, pode me mandar 5 inimigos para mim. Os mentores dizem, não, calma, nós vamos mandar só 2 e 3, não vamos falar inimigo que é muito pesado, afeto, né? Não vai lá 5 desafetos, vai 2 e vai 3 afetos na família, para você dar conta. Ah, mas então eu quero nascer miserável, sem condições nenhuma, quero nascer lá num lugar que não tem acesso a nada. Não, calma, você vai nascer em Itaiópolis, numa família mais ou menos, vai ter condições para você dar conta do recado. Então é como nós fazemos com uma criança, que pede 1000 coisas para nós e a gente vê que não tem condições de dar aquilo que a criança está pedindo. Então é por isso que a nossa reencarnação é feita juntamente com os mentores espirituais. Um dia poderemos fazer a nossa programação, mas por enquanto ainda não. Tudo que nos acontece foi programado? O que vocês acham? Será que foi tudo programado? Se fosse tudo programado, nós seríamos que nem máquinas, seríamos que nem robôs, né? Sem vontade, portanto não teríamos mérito, nem demérito do que fizéssemos, né? Então o que são programados? São programados só as coisas principais, aquelas que vão influenciar diretamente no nosso destino. Quais são as coisas principais? Casamento, os prováveis cônjuge, já vamos falar por que provável cônjuge, filhos, a profissão, as provas necessárias que precisamos para evoluir, as facilidades econômicas, se vão ser maiores ou menores, o papel na sociedade e o tempo de vida. Vamos nos ater um pouquinho aqui no tempo de vida. Nós podemos antecipar a nossa volta para casa, por causa dos nossos vícios físicos e vícios morais, né? Os vícios físicos, por todo tipo de excesso, a gula, todo tipo de droga, álcool, fumo, maconha, todos os tipos de vícios, né? E os vícios morais, podemos retornar pelo ódio, pela mágoa, podemos voltar ao mundo espiritual. E nos dizem os espíritos que é raro chegar um espírito no mundo espiritual de volta como completista. Quando chega um completista no mundo espiritual, ele é recebido com aplausos. Então, para a gente ver como é difícil chegar lá com essa programação, né? E esse tempo de vida, até nós estávamos lá em casa comentando com meus irmãos e meu filho lá sobre esse tempo de programação. Então, não é, vai desencarnar com 60 anos. É mais ou menos provável a época que ele vai desencarnar. E outras coisas também que nós estávamos comentando, que, por exemplo, o tipo de morte que a pessoa escolhe. Ela não é que ela vai pedir, vou desencarnar um acidente de carro, a queda de um avião. Não é isso. Ela programa, que ela vê lá no mundo espiritual, por vários motivos, que ela quer desencarnar com uma morte violenta. Então, o que acontece? Ela vem para a Terra e, diante de alguma coisa, ela pode passar no meio de um tiroteio, levar um tiro, é uma morte violenta. De repente, um acidente de carro, alguém vem e bate, pode ser uma morte violenta. Então, não é assim, estipulado assim, tudo certinho, né? É mais ou menos o tipo que ela escolhe. E também no capítulo 5 do Evangelho, das causas atuais das aflições, os Espíritos nos dizem que a maioria dos nossos sofrimentos aqui na Terra são por causa das nossas atitudes e por causa das escolhas que nós fazemos, né? São consequências da nossa conduta. Não tem nada de programado e não tem nada que é coisa do passado. A maioria dos sofrimentos são coisas do agora. E dizem eles, muitas doenças resultam do excesso de toda ordem, né? Imaginemos, a pessoa come
Uma noite feijoada, a outra noite costela gorda, e assim é a vida dela. De repente ela pega uma úlcera no estômago e diz assim, meu Deus, o que será que eu fiz na minha encarnação passada para merecer isso? Né? Será que é assim? Não, né? Falência financeira, por exemplo. A pessoa vem, é bem abastada, tem muito dinheiro, mas como diz, desafora o dinheiro. Começa a gastar assim como por nada, com coisas fúteis, joga tudo fora. De repente diz, meu Deus, o que será que eu vim para passar? Né? Que fiquei na miséria, o que será que eu fiz no passado? Não é, né? Também no Evangelho fala de pais. Quantos pais infelizes por causa da ingratidão dos filhos? Por quê? Porque não souberam podar, enquanto eram pequenininho, as tendências negativas, né? Porque quantos pais, né, o filhinho pequenininho ali, começa a falar umas bobagens, até umas pornografia, falar alguma coisa, ah, meu Deus, mas olha que lindinha, é uma criança, e não vai podando, né? Orgulho, porque a criança quando é pequena, ela já traz as tendências, se é uma pessoa muito orgulhosa, nós temos que podar. E muitas vezes a gente vê ao contrário, o que é muito triste. Tem pais que incitam a criança ao orgulho. O filho chega em casa chorando, pequenininho, lá porque o meu amiguinho ganhou um celular. Ah, meu filho, deixa, o pai vai comprar o melhor para você. A menina chega lá chorando em casa, ah, porque minha amiguinha lá, coleguinha, tem uma mochila nova, bonita. Não ligue, minha filha, você vai ganhar uma muito melhor, você é muito mais bonita, você é melhor. De repente, um dia a vida não vai dar isso para eles, e daí? Né? De repente, os pais, chega uma época, não vão ter condições de dar tudo aquilo que ensinaram a criança. Que tem que receber tudo, tem que ser o melhor. E daí? Vão se revoltar com os pais sofrem. É coisa da encarnação passada? Não, né? A programação reencarnatória, eu costumo dizer que é como a gente programa uma viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente programa as coisas principais dessa viagem. Agora, o viajar, isso é por nossa conta. Nós podemos mudar o trajeto, podemos fazer várias coisas, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, por esse nosso livre-arbítrio, ter a liberdade de agir, é que nós mudamos, alteramos a todo instante o nosso planejamento reencarnatório. Porque não há um determinismo inflexível no nosso planejamento. O que acontece quando nós nos desviamos do planejamento feito? Já que nós falamos que nós desviamos bastante. Tudo se arruma. E como nos diz Jorge Lahá, que eu gosto muito das palestras dele, ele diz que a programação espiritual é como o GPS do carro. Ele tem uma rota certa para seguir. Se nós passamos daquela rua, o que o GPS faz? Ele reprograma, né? E nos indica uma nova rota para nós seguir. Exemplo, eu vim para casar, não casei. Eu vim para casar e não casei, e vice-versa, o que acontece? O GPS se redefine, nos apontando uma nova rota para seguir. Porque aí nós vamos viver novas experiências com a escolha que nós fizemos, né? E aí, essa opção que nós fizemos, estando ou não dentro do planejamento que fizemos, nós podemos ter a nossa reencarnação, terminar a nossa reencarnação com sucesso também, sim. O importante de nós estarmos aqui é estarmos vivendo de acordo com os ensinamentos do Mestre, de acordo com as leis divinas, independente se fugimos ou não do planejamento. O casamento. Eu do casamento fui procurar um livro do Richard Simonetti, que ele fala bastante, porque nós, no nosso atendimento fraterno, mesmo a gente conversando na casa espírita, vem muita questão, quando a gente fala de programação reencarnatória, sobre casamento. Todo mundo quer saber que o casamento foi programado, não foi? Então eu busquei as questões do casamento. Então o casamento também é planejado no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Mas lembrando que o livre-arbítrio é preponderante nas escolhas que nós fazemos, né? Então, existem casamentos não programados? Sim, e muitos.
particularmente aqueles, né, que foram feitos por interesses materiais, atração sexual apenas, onde o coração não tomou parte, como tem no capítulo 5 do Evangelho, né? Porém, nós somos responsáveis pelas mudanças desse planejamento e pelas consequências positivas ou negativas que vier dessa mudança. Nós temos o livre-arbítrio, nós já conquistamos, mas nós somos responsáveis também. Então, casamentos não programados estão destinados ao fracasso? Não, claro que não. E Richard Simonetti nos esclarece que só fracassam aqueles em que o casal não cumpre os deveres da vida em comum. Isso independe do planejamento. Então, mesmo os casamentos sem ascendentes, ou sintonia, ou, né, espirituais, podem dar certo? Aliás, ascendentes pode ser vínculos, afinidade. Não tenho nenhuma afinidade espiritual. Vai dar errado? Será? Pode dar certo? Evidentemente que vai dar certo. Senão jamais teria êxito um segundo ou até um terceiro casamento. Então pode dar certo. Tudo depende de como agirmos dentro desse relacionamento. Eventual segundo casamento ou subsequentes também obedece a um planejamento? Quando o casal se separa de forma irreversível por conflitos insuperáveis, por exemplo, o casal está lá convivendo, perderam o respeito um pelo outro, se xingam, se agridem verbalmente, chegando às vezes até agressão física, quebram tudo diante dos filhos. Esse é um casamento bom? Eles têm que ficar juntos? Daí é justo recompor a sua vida afetiva quando eles se separam, porque ali não tem mais jeito. Então é insuperável, perdeu o seu respeito, agressão física, né? Não tem jeito, se separaram. Então é justo recompor a sua vida afetiva. Se há seriedade na intenção, os mentores espirituais podem ajudá-los orientando numa nova união. E agora? E se ocorre uma sequência de desacertos, haverá sempre novos planejamentos? Um casamento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem planejamento para isso? O que o Richard nos diz? Os mentores procuram ajudar-los, mas não cooperam com desativos. Sucessão de uniões indica incapacidade de assumir compromissos. Nesses casos, os espíritos amigos se afastam e deixam que aprendam com os próprios erros. Então a gente vê tudo excesso, então isso aqui não é novidade, se a gente parar para pensar já vai ver, né? Então o Richard nos diz isso. E agora? O ideal, portanto, seria suportar o cônjuge para merecer o apoio da espiritualidade? Isso foi a questão que 2 pessoas nos fizeram na nossa casa espírita. Se nós temos que suportar um cônjuge, como alcoólatra, coisa parecida, que bate, que não respeita um ou outro, nós temos que ficar juntos suportando tudo aquilo para nós merecer o apoio dos espíritos amigos? É um grande equívoco isso. As pessoas suportam por amor aos filhos, muitas vezes, ou por respeito à religião, esquecendo-se de que eles estão juntos para se respeitarem e progredirem juntos, mas não para se matarem, né? Tem uma história no livro Reencarnação, Tudo que Você Precisa Saber, de Richard Simonetti, que ele conta que uma mulher vivia com seu marido há 35 anos. Ele era alcoólatra, chegava, xingava ela, mas ela suportou por 35 anos o marido. Ela desencarnou, veio o seu anjo guardião. Oi, minha amiga, seja bem-vinda. Como foi tua encarnação? Você não via? Meu marido bebia e eu tinha que suportar as suas ressacas. Ele saía de noite, dizia que ia a algum lugar, eu sabia que era infidelidade, ele era infiel para mim, eu suportava tudo isso.
Ele me xingava e eu tinha que aguentar, suportar o seu mau humor. E o amigo espiritual disse: minha irmã querida, Jesus disse: amai-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros? Ela disse: amai-vos uns aos outros. Ele disse: então, minha irmã, você não aprendeu a amar seu marido, agora você vai ter que reencarnar e voltar com o mesmo companheiro para aprender a amá-lo. Se você tivesse aprendido a amá-lo, você não precisava dessa nova provação. Só que essa é uma história que deu pensando, como é que o marido está lá? A gente quer ficar com ele, porque a gente vai ficar com ele. Como é que eu vou amar? Então não é esse amor que Jesus nos ensinou, mas é respeitar, né? Agora, você chega num ponto, como nós falamos no outro ali, de agressão e tal, ninguém é obrigado a suportar. Na doutrina espírita, nós não nos obriga a nada. Ensina que nós somos responsáveis por tudo. E nós estudamos ela para ter um capítulo no Evangelho que fala do divórcio, que é para a gente entender como é que funciona, né? Nós também fazemos o planejamento do nosso corpo físico. Na questão 335 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que nós podemos escolher o corpo que nós vamos reencarnar. E que as imperfeições que esse corpo possa trazer representam as provas que auxiliarão a progredir. Mas se vencer os obstáculos que essas provas vão lhe impor. Porque se a pessoa perde no mundo espiritual, está com aquela visão aberta e perde, digamos, uma deficiência, e chega aqui, não aceita, ela começa a reclamar de tudo, fazendo daquilo uma bengala para se vitimizar, atormentando as pessoas com as suas lamúrias. Vai resolver o que ela pediu, passando por aquilo, então? Não, né? Então tem que ser resignado e saber vencer os obstáculos dessa aprovação que ele pediu. E no livro de André Luiz, as obras de André Luiz são maravilhosas e tem muitas programações reencarnatórias. Então nós pegamos o projeto de reencarnação de Silvério. Silvério conta no livro que após 15 anos ele trabalhando no bem, no mundo espiritual, ele ia reencarnar para quitar os débitos do passado. E os mentores fizeram a programação dele, até mostra ali eles entregando o projeto para ele, e ele estava meio receoso para reencarnar. E falou para os mentores: eu estou um pouco receoso por causa do esquecimento do passado, que tal que eu vou lá e vou contrair novos débitos, né? Está tão perfeito, está tudo bonito. Daí os mentores pegaram e fizeram uma alteração e ele aceitou que ele viesse então com defeito físico na perna, para que ele não caísse em tentações e também seria um antídoto contra a vaidade, né? Nesse projeto do corpo físico é levado em conta a necessidade evolutiva de cada um. Poderão ser detalhadas nesse corpo falhas ou imperfeições que poderão causar algumas doenças, de acordo com o comportamento quando encarnamos. Então isso aqui é muito importante, porque nós, quando programamos, nós trazemos predisposições para algumas doenças, que podem desenvolver-se ou não. Como assim, Bela? Porque eu posso, por exemplo, acionar um dispositivo do câncer por causa da mágoa, um dispositivo de um infarto por causa do ódio, desses ressentimentos, né? Mas também uma coisa boa, vamos falar da coisa boa agora, mas também nós podemos amenizar ou eliminar doenças programadas para nós, como evitar algum outro acontecimento. Mas como que eu faço para evitar tudo isso? Não tem outra alternativa senão o trabalho no bem, como bem a Janete leu na mensagem da noite, né? Como tem também a história do livro de Saturnino, eu conto essas histórias que clareia bem o que a gente está falando. Então, Saturnino, ele trabalhava como operador de uma máquina numa tecelagem. Ele era a caridade em pessoa. Onde tivesse um companheiro de trabalho com problema, ele vinha ali, fazia um atendimento fraterno, que ele fazia na casa espírita, onde ele frequentava.
Onde tinha uma dor, estava lá o Saturnino ajudando. Era o paizão de todo mundo, aquela pessoa que todo mundo gostava. Bom pai, bom marido, uma pessoa boa, multiplique. Esse era o Saturnino. Certo dia aconteceu um acidente na máquina que ele estava operando e deu um acidente muito sério com o braço dele, dilacerou o braço dele. E todo mundo se assustou, correu ligeiro, um funcionário pegou um pano, olhou o braço dele, pegou ele, pôs no carro e levou para o hospital. Quando ele foi, os comentários da fábrica foram o seguinte: logo Saturnino, como que pode, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Uma pessoa boa, caridosa, logo ele, eu não entendo. Para que da religião então? Ele era o homem mais religioso aqui da fábrica, ele vivia aconselhando o que vai acontecer com ele, está todo mundo assim, desarvorado, não entendendo nada do que aconteceu. Passado muitas horas depois, chegou o funcionário do hospital dizendo: fiquem tranquilos que não aconteceu o pior, ele não perdeu o braço, porque todo mundo achou que ele tinha, né? Ele durou mais de 4 horas, cirurgia feita nele, e saiu tudo bem. Conseguiram recompor o braço dele, apenas ele perdeu o polegar, perdeu um dos dedos. Né? Passado algum tempo, Saturnino foi para casa, era para ficar algum tempo em casa. Ele foi um dia na fábrica visitar, todo mundo condoído com ele ali, ninguém entendeu, e ele andava aborrecido, Saturnino com tudo aquilo, gostava de ir para a fábrica. Certo dia, num trabalho mediúnico, onde a esposa dele trabalhava, e ele também, mas ele naquele dia não estava, veio a confirmação do por que aconteceu aquele acidente. E os mentores relataram para a esposa dele que numa encarnação passada, ele era um rico fazendeiro, tinha muitos escravos lá na fazenda. E certo dia, um dos seus escravos não cumpriu uma ordem que ele deu porque ele estava doente e não cumpriu a ordem. O que ele fez? Ele chegou e colocou o braço desse escravo dele num triturador de cana-de-açúcar. E no mundo espiritual ele escutava os gritos daquele empregado por muitos e muito tempo. E ele pediu, pelo amor de Deus, eu quero reencarnar. E quero passar o que ele passou. Quero perder o braço mais útil, para ele não aguentar escutar os gritos daquele que ele cometeu. Então ele pediu para passar aquilo. Mas daí ele veio, era aquele Saturnino que eu contei para vocês. O bem, fazia tudo. Então o que ele fez? Ele amenizou que era para perder um braço, perder um dedo. Então aí a gente vê a importância de estar trabalhando no bem, né? Haroldo Dutra, eu ia trazer o vídeo, mas pensei, não, tem que mudar tudo, então eu vou contar o que Haroldo Dutra nos diz. Ele diz que quem vive só para si, se isola. Não é que os espíritos se isolam, se isola por si só. É egoísta. Essa pessoa que vive só para si, ela não conquista simpatias espirituais. Por exemplo, você vai no hospital fazer uma visita. Você vai perto daquele doente, você dá uma palavra de consolo, você dá um passe nele. O que você não sabe, que em volta daquele doente tem 4, 5, 6 amigos espirituais daquele doente, e olham assim, dizem assim para o outro: marquem bem a cara desse sujeito. O dia que ele precisar, nós vamos ajudar. Eles se sensibilizam com a atitude da pessoa. Tá, daí ele sai e vem para a casa espírita, atendimento fraterno. Ele sai da sua casa, deixa os seus familiares lá, deixa o seu tempo de fazer outras coisas, vem para a casa espírita. Ele doa as suas energias para aquela pessoa que bate na porta, que traz o coração em brasa. Ele atende aquela pessoa, vai lá, aconselha, fala dos ensinamentos de Jesus, fala do perdão, aconselha, consola aquela pessoa, dá um passe nela. Você também não faz ideia a quantidade de familiares e espíritos amigos que fizeram de tudo e trouxeram aquela pessoa para receber aquela ajuda. E também, eles vão falar assim, ó, é um companheiro querido, qualquer dia desses nós vamos retribuir.
E é assim que nós vamos, se nós acumularmos horas de trabalho no bem, aliviando a dor do nosso semelhante, tornando a cruz mais leve dos nossos irmãos, é que nós estamos conquistando uma multidão de simpatizantes, né, espíritos, amigos, que vão ficar ao nosso lado, né? Porque eu penso assim, a nossa vida aqui na Terra é que nem uma conta bancária. Por exemplo, eu estou na maior dificuldade, eu vou lá sacar. Mas o que eu preciso fazer antes de sacar? Eu preciso ter depositado, não é? Então, assim são as coisas. De repente eu estou lá mal, estou ruim, ou estou precisando de uma ajuda para um filho, para alguém. Como é que eu vou deitar lá e pedir para o meu anjo da guarda, espíritos amigos, me ajudem? Eu não conquistei amigos espirituais. Eles sempre nos ouvem, dão uma mãozinha ali. Mas você, que saiu de você, foi lá, ajudou, trabalhou, você está marcado, você é cara marcada, carta marcada para eles, pediu, eles estão lá ajudando. Então a gente vê a importância de fazer o bem. E foi isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, escreveu, que o amor cobre a multidão de pecados. Eu não tenho uma palestra que eu não falo isso, pode perceber, porque eu acho isso maravilhoso, porque nós temos que saber disso, que a doutrina espírita não ensina que nós viemos aqui para pagar nossas contas, olho por olho, dentro por dentro, que nós temos que sofrer. Nós não precisamos sofrer para pagar nossos débitos. É só despertar um pouco, sair de nós e ir atrás dos nossos semelhantes, né? E o Chico diz o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda a parte. O universo é como um espelho que devolve a cada um o reflexo de seus próprios pensamentos e atos. Então, como dizia o Manuel Palestrante, é questão de inteligência fazer o bem. Nós vemos o benefício que nós temos fazendo o bem, né? Eu agradeço a atenção de todos. Nós agradecemos a Lila por essa belíssima palestra. Ela fique gravada em todas as nossas mentes, para que possamos vivenciar esses ensinamentos tão preciosos. Eu trouxe uma pequena mensagem sobre a oração. Ao orar, veja Deus, procure ver Deus como um sol que envia raios fortíssimos sobre você. Então, quando nós vamos orar, devemos imaginar Deus, Jesus, como um sol irradiando essa energia sobre nós. Até na hora do passe, a gente deve fazer essa visualização. Sinta-os penetrando em todo o seu ser, dando-lhe saúde física e vigor intelectual e energia espiritual. Detenha-se a admirá-lo. Esteja certo de que energias boas lhe estão sendo enviadas. Veja-se curado de enfermidades, livre de embaraços, superando as dificuldades. Agradeça de coração esta fonte de alegria e paz. Então, Joana de Ângeles também fala que nós aqui na Terra estamos mergulhados no oceano do amor de Deus, assim como os peixes estão mergulhados na água do mar. Nós estamos mergulhados nessa energia divina que abrange todo o universo. Por isso que diz que Deus está em toda parte. Jamais te encontra só. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permita que o seu amor te envolva totalmente
continuamente, comandando a tua vontade, os teus passos e facultando-te crescer com menos sofrimento, como a Lila falou. E se nós vivenciarmos os ensinamentos de Deus, nós evoluímos sem sofrer tanto. Em Deus tudo encontrará, planificando-te completamente. Então agora, para todos nós recebermos o paz coletivo, vamos fazer isso, visualizar Jesus, Deus, irradiando essa energia sobre todos nós. Vamos imaginar Jesus com os braços abertos, com as suas mãos sobre a cabeça de cada um de nós. Nós temos o chakra coronário na cabeça e essa energia penetrando por esse chakra, envolvendo todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo, todas as células. Vamos imaginar aquela parte que está doendo, que nós temos algum problema em algum órgão, que esse órgão esteja sendo curado, recebendo energias salutares. E assim vamos ficar imaginando, estamos todos recebendo esse passe, cada um de nós recebendo conforme a nossa sintonia com os espíritos de luz. Então agora vamos fazer a prece. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos que imploramos a vossa misericórdia, que a falange do Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos, consolação em nossas aflições, que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nós defendamos todo o mal. Senhor, protegei todos aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina, dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. E assim, em nome de Deus e de Jesus, encerramos a reunião desta noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Você fez a minha prece, que eu fiz hoje. Você é mestre, fez a mesma